Falar um pouquinho do Palmeiras. Palmeiras está classificado, mas perdeu e, de novo, Abel Ferreira expulso. Mauro César, e aí? Derrota normal, expulsão normal, alguma anomalia nisso? O Palmeiras perde uma invencibilidade de 15 jogos. Sobre a expulsão, o que me chamou a atenção foi que, assim, estava 3-0 no agregado do Palmeiras e toda a comissão técnica do Palmeiras estava ali à beira do campo reclamando intensamente da arbitragem. É impressionante, é um negócio que realmente é difícil até de entender o que tanto se reclama da arbitragem. Eu realmente tenho muita curiosidade de ver esses profissionais reunidos do futebol europeu, que imagino que um dia eles voltem para a Europa, né, para fazer muito sucesso num clube da Europa, se vão reclamar com a mesma veemência e frequência que reclamam aqui. É impressionante, impressionante. Tá 3-0, o jogo tá controlado. Estamos falando de mata-mata, você construiu uma vantagem, né? E era aquela coisa ali, reclamação, todo o tempo todo, ele toma cartão, e cartão para um, cartão para outro, enfim. O Palmeiras não chutou a bola no gol hoje, né? Agora, foi um confronto muito condicionado pelo placar do jogo de ida. E acho que o pessoal do Fortaleza deve estar lembrando mais do que nunca o pênalti bizarro, dos 4 pênaltis bizarros marcados na semana. Um dos mais absurdos foi aquele a favor do Palmeiras contra o Fortaleza. Teve o do Flamengo com o Bahia, teve o do Corinthians contra o São Paulo, esse e o do Atlético contra o Coritiba. Foram 4 pênaltis ridículos em uma semana, em 8 dias, para ser mais exato, de um sábado a outro. Bizarrice total da arbitragem brasileira do VAR. E aquele pênalti no começo do jogo, ele condicionou muito aquele jogo, ele comprometeu muito a estratégia do Fortaleza, acabou tomando de 3-0. E certamente hoje o Fortaleza deve estar pensando do que seria aquele jogo sem aquele pênalti. Poderia ter perdido, talvez não por 3, mas por 2 ou por 1 gol, e estaria com condições muito maiores de buscar um resultado. O Palmeiras não está, acho que, num momento muito bom, não. Acho que as pessoas elogiam muito o Palmeiras no automático. São 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota agora. E derrotas, empates também, assim, com o Santos, correu um risco de perder no primeiro tempo, o Santos foi melhor. Contra o Bragantino, quase tomou o gol da derrota no final do jogo. O Alejandro teve a chance cara a cara com o Everton teve feito boas defesas. E contra o Atlético foi um jogo bem disputado, que poderia acontecer qualquer coisa, e acabou terminando empatado. Acho que não é o melhor momento do Palmeiras na temporada, não. Acho que é um momento que é normal também uma certa estabilidade. Para a competição, não, tudo bem, foi com uma vantagem grande, utilizou a sua vantagem, se classificou e avançou. Mas é um recorte, na minha opinião, que não é do melhor desempenho desse Palmeiras, que é sempre um time muito competitivo. Nova expulsão do Abel Ferreira, Bruno, foi justa? Foi por reclamação de novo e realmente é uma coisa que ele não consegue controlar, né? E claro que em algumas expulsões que ele teve, ele poderia ter razão na reclamação. A arbitragem brasileira realmente muitas vezes é irritante, erram mais do que deve, mas sim, era um jogo, como o Mauro falou, o Palmeiras estava com a vaga garantida, né? Ele tinha um 3-0, estava tranquilo, né? Então, realmente ele exagera, e ele já falou isso algumas vezes, mas não consegue mudar essa parte dentro de campo. Hoje não tinha nada, não tinha porquê, né? Então ele acaba reclamando muito, ele exagera nas reclamações e acaba mais uma vez expulso, né? Então é uma coisa que ele já falou que ele precisa melhorar, mas ele não consegue. Eu acho que vai acontecer várias outras vezes, não acho que vai mudar isso não. A gente costuma aqui fazer placa de tudo. Hoje o Abel conquistou o seu 50º cartão. Que marca. 42 cartões amarelos e 8 vermelhos, são 50 em 215 jogos, ou seja, quase um quarto dos jogos ele tomou cartão. Vale uma placa, será? Não? Ô, Flávio, eu falei, foi ontem no bate-pronto, que eu falei assim, ó, eu daria... Por exemplo, os atletas sabem que se tirar a camisa vai tomar amarelo. E de repente você desfalca o time pro próximo jogo. Eu até falei ontem, os treinadores também, que às vezes não tá na beira do campo, por exemplo, o Abel já vai desfalcar o Palmeiras o próximo jogo da Copa do Brasil. Isso, sim. Não pode vir um Flamengo, pode vir um Fluminense, pode vir um Corinthians, pode vir, a gente não sabe que pode ser um São Paulo. E quando o Fernando Diniz não tá na beira do campo, o Fluminense é outro. O Abel não tanto, tudo bem, o Palmeiras ganha com seus auxiliares lá, mas sem estar a presença do treinador, aí como tava. É muito cartão, pô. Para os auxiliares também. Eles tomam... Eu falei, eu nem sabia que o Abel ia ser expulso, que eu nem vi. Eu acho que se juntarem os 3, daqui a pouco eles vão bater a marca dos 100 cartões aí, né? E aí você vai cobrar o jogador, tá tomando... Mas, professor, você toma mais do que eu, nem joga que eu que tô lá sujeito a matar uma jogada. Tem mais cartão do que os atletas. E esse jogo de hoje, ele tem um outro contexto que eu acho que não pode ser ignorado, que é assim, o Palmeiras jogava com uma vantagem de 3-0, construído no jogo de ida, e que ela tem um gol de um pênalti bizarro, e foi o pênalti do 1-0. Não foi o terceiro gol, foi 1-0. Tudo começa a ruir para o Fortaleza aqui em São Paulo no primeiro gol.
Ou seja, claramente um erro da arbitragem beneficiou o Palmeiras nesse mata-mata. Então, assim, eu estou jogando aqui contra o Fortaleza com uma vantagem muito grande. E essa vantagem, ela tem aí a marca de foi um pênalti absurdo. O Caio Alexandre, ele não faz nada. Se alguém, eu acho que ninguém fez nada ali, mas se alguém tivesse feito uma falta, seria o Rony. E o árbitro estava do lado e o VAR, bizarro, aquilo é bizarro. Uma coisa assim inexplicável. E deram um pênalti. E ali saiu o primeiro gol. Ou seja, mesmo assim, nesse contexto, a arbitragem é alvo de reclamações intermináveis, são constantes, é uma coisa absurda, uma coisa assim que não tem... Eu não consigo lembrar de uma... Não vou nem falar que é o técnico, porque é a comissão técnica, né? De uma equipe que reclame tanto, assim, um grupo de profissionais que tanto reclamam de arbitragem. É uma coisa assustadora, é o tempo todo. É o tempo todo. E, infelizmente, na semana passada, nenhum colega teve coragem, que a palavra é essa, coragem de perguntar para Abel Ferreira o que ele achou do pênalti marcado a favor do Palmeiras contra o Fortaleza. Essa pergunta não foi feita na coletiva da semana passada. Ninguém teve a coragem de fazer uma pergunta básica. Eu acho que, jornalisticamente, é uma vergonha para todo mundo que estava nessa coletiva e não teve coragem de perguntar. Hoje o Abel Ferreira, na coletiva, voltou a reclamar da arbitragem. Vamos ver. A expulsão é assim, se vocês forem contar todas as expulsões que eu já tive, desde que cheguei ao Brasil, faz 3 anos, treinador mais longevo, é claro que é mais um. Como tu disseste bem, eu levei o primeiro amarelo por reclamar com o juiz, porque antes há uma falta por trás do central, do capitão, essa é que é a consequência do lance, há uma falta que o árbitro não dá amarelo. Tudo bem, eu falei com o fiscal de linha, disse espero que seja assim para os dois, se for assim para os dois não tem problema nenhum, o mesmo fiscal de linha que me expulsou, porque acho que foi ele que me expulsou. No lance seguinte há uma dividida do Rony de ombro e o árbitro entendeu que devia dar amarelo e eu reclamei e levei amarelo por ter reclamado. E a seguir eu nem sei se foi vermelho direto ou se foi vermelho direto, reclamei da falta que na minha opinião foi sobre o Veiga, mas acho que foi o quarto árbitro que me expulsou. O resto eu não sei o que é que lhe ia dizer. A cumprir os seus objetivos, isso é que é o mais importante, é o Palmeiras. E o treinador do Palmeiras, como ainda disse, acho que foi na última coletiva, que ia levar mais cartões, que era para descansar. Há sempre esse lado positivo. Descansar, não viajar, ficar em casa, curtir a família, controlar o jogo e comandar o jogo sentado no sofá, como foi contra o Santos, a beber a minha água com gás, tranquilo, perna cruzada em cima do sofá, meter o auricular aqui no ouvido, desfrutar da minha equipa, o orgulho que tenho de ver esta equipa a jogar. Se o clube quiser prolongar o meu contrato nestas condições, eu passo a comandar a equipa a partir de casa, se me deixarem. E aí, Piperno? Eu acho que tem uma coisa muito grave nisso, deboche a parte dele, assim, totalmente desnecessário, é que essa sequência, essa repetição de suspensões, de cartões, expulsões e tal, isso também vai condicionando a arbitragem contra ele. Então, amanhã depois tem um lance em que, de fato, ele possa ter razão, se ele olha para o lado, cartão. Os árbitros conversam entre eles, são todos amigos também. Lógico, é a mesma coisa com o jogador. Veja, o Gabigol. Se o Gabigol... Hoje é possível, ele, enfim, num lance qualquer, tomar lá um bico de alguém, ou sei lá, uma cotovelada e tal, e o árbitro fingir que não viu, porque aí ele vai cair e falar, pô, esse cara tá simulando toda hora. Então é claro que a arbitragem, ela marca, sim, alguns personagens, sejam eles jogadores ou técnicos. Eu vi um lance mesmo que ele tomou um amarelo, que isso ele tava certo, o árbitro foi dar amarelo. A jogada de impedimento você tem que deixar ir pra ver se tava ou não, né? Só que foi o jogo, aí o árbitro, o bandeirinha já deu logo, aí ele foi reclamar, pô, mas não tem que deixar concluir, o cara já veio e deu amarelo. Porque é um personagem já, tem alguns caras que já é marcado. E o Abel, Fernando Diniz, Mano Menezes, o Luxemburgo tá bom. Com razão ou não? Hã? Marcados com razão ou não? Eu acho que não, acho que os caras reclamam demais. Então tem razão, tá? São marcados com... lógico. Porque eles enchem muito o saco mesmo. Isso eu tô falando de treinadores, fora tem um monte de jogador. O Hulk, Felipe Melo, você pegar, Roger Guedes, Luciano do São Paulo. A gente faz jogos aí, quarta, domingo, a gente faz. Os caras reclamam de tudo, de qualquer coisa. E o árbitro tem o poder da decisão, tem a regra a favor dele para usar da maneira que ele entender, desde que cumpra a regra. Não me parece uma coisa inteligente você brigar com a arbitragem. Não sei o que vocês pensam. Inteligente não é. Melhor você ter ela a teu favor.
A teu favor, que eu digo não para ser favorecido, né? Para olhar você de uma maneira... Você perde o benefício da dúvida. Os árbitros falavam muito isso sobre o César Sampaio e o Zinho. Eles eram os caras legais, sabe? Levavam na conversa e tal. E aí eles até... Era muito difícil eles tomarem cartão. Eles sabiam, tinham inteligência para até falar, ô professor e tal, não sei o quê, com inteligência. Uma negociação, uma coisa política. Eu até entendo que, assim, o jogo de futebol são seres humanos ali, né? Jogador, técnico, todo mundo. Quando você está diante de um erro crasso, de um absurdo, né? A arbitragem comete os absurdos aqui que... Eu entendo o destempero. O cara perdeu a cabeça. Claro. Quem sou eu para dizer que o Abel, ou o Gabigol, ou o Hulk, ou sei lá, qualquer um desses profissionais do futebol não tem o direito. Tem o direito de perder a cabeça, porque às vezes o cara vê uma coisa que você se revolta. Por exemplo, se o Vojvoda perdesse a cabeça no jogo contra o Palmeiras aqui na semana passada, retrasada, seria compreensível, porque o pênalti dado contra o time dele foi um absurdo, com 10 minutos de jogo. Então, se o argentino, que ele manteve a calma e deu uma entrevista muito educada, falando com muita classe sobre a arbitragem. Aliás, assim, foi exemplar. Mas se ele perdesse a cabeça, eu entenderia, porque de fato foi um absurdo. Como o pessoal do Bahia, no pênalti que deram, na expulsão lá do Canu, naquela jogada que o Gabigol simulou, o cara fica nervoso mesmo, perde a cabeça. Mas toda hora não dá para perder a cabeça, entendeu? Isso é para momentos específicos em que você está diante de um erro crasso, você percebe que o seu time está sendo prejudicado por um equívoco da arbitragem, e aí você se descontrola, e fala um palavrão, e você perde a cabeça. Acontece. Agora, toda hora não, né? Porque toda hora, isso vale para qualquer profissional que faz isso. Jogador, técnico, quem for, dirigente, né? Dirigente também. Acabamos de ver um dirigente no final de semana pressionando a arbitragem, né? Já fora das 4 linhas. Em geral, faz isso com qual intuito? Desestabilizar o árbitro durante o jogo, é para isso que se faz isso. O Vampeta que jogou por tanto tempo, acho que ele pode me confirmar ou não. E fora, quando você vai na CBF pressionar, ou quando você reclama de alguma forma, é pensando no outro jogo. Porque viram outros jogos. E o árbitro sabe, pô, esses caras reclamam pra caramba se eu errar contra eles. E o árbitro do Brasil, ele é refém de um sistema em que ele depende da escala para ganhar dinheiro. O dinheiro que banca a vida dele. É o trabalho deles, são profissionais. Tem que profissionalizar. Não, eles já são profissionais. Eles não são de dedicação exclusiva ou eventualmente prioritária porque eles não têm uma certeza de uma renda. Eles ganham se forem escalados. Então, se o cara errar e pegar uma geladeira, ele não recebe. Como é que ele paga as contas dele? E ele tem que manter a forma, né? Tem que estar magrinho, tem que correr pra caramba. Como é que você faz isso? Então, quando o cara tem uma atividade profissional paralela, ou até a principal, que permite a ele conciliar, beleza. O cara é um profissional liberal, empresário, sei lá, um funcionário público, consegue umas licenças aí, alguma coisa desse tipo, ele vai se virando. Mas, em geral, ele depende daquilo ali. Ele precisa trabalhar. Então, isso gera realmente uma insegurança. E claro que todos os clubes praticamente, talvez um outro não o faça, pressiona pensando que no jogo seguinte esse cara vai entrar com medo. E quando ele for de novo no meu jogo, ele vai falar, cara... Rogério Ceni era titular de fazer esse clube reclama muito. Outro dia eu conversei com uma pessoa, contei isso outro dia, é legal lembrar. Eu estava conversando com a pessoa lá do Flamengo, eu falei, pô, mas o Gabigol, né? Pô, ele tinha melhorado, continuou tomando muito cartão. Ele falou uma coisa assim, não é para dar razão, mas para parar e pensar, olha que coisa maluca. Ele falou, sabe o que ele fala pra gente aqui dentro do clube? Eu falei, o quê? E ninguém no time reclama. E se ele não reclamar, ninguém reclama. E o adversário reclama em cima do árbitro o tempo todo. Então o adversário apita o jogo e a gente, no caso da pessoa do ponto de vista, a gente não. Então ele alega isso. Eu falei, faz um certo sentido. Porque ninguém reclama. E o adversário reclama. Amanhã, no Fla-Flu, daqui a pouco, que é hoje já é o dia do Fla-Flu, Felipe Melo não estará em campo, está suspenso. Mas se estivesse em campo, o Felipe Melo apita o jogo. Ele fica em cima o tempo todo. Então, o jogador do time especial também tem que falar alguma coisa. Por isso, às vezes, a gente até fala, por que o jogador está em cima ali, uma confusão de um time com o árbitro? Aí o jogador do outro time se aproxima. Ele se aproxima para justamente impedir que a pressão do adversário faça o árbitro mudar de ideia. Tipo, vou dar o cartão vermelho pro Bruno. Eu sou o árbitro. Aí o Vampeta, que é do outro time, chega e fala assim, ó, fica do lado, você vai dar o cartão, né? Você vai dar o cartão, né? Você fez sinal que vai dar o cartão. Aí eu tô hesitando, dou o amarelo ou vermelho pro Bruno? Se eu der o cartão vermelho pro Bruno, o clube dele pode vir pra cima de mim. Eu tô pensando, sou o árbitro, não puxei o cartão ainda. É o Vampeta que eu tô... Você vai dar o cartão. Tem muito isso. Foi uma falta pra cartão, você tem que dar o cartão. Você pôs a mão no bolso. Aí eu fico pressionado e de repente eu dou o cartão. Se ele não se aproximar, eu posso dar uma afinada e não dou o cartão. Isso tudo acontece dentro de um jogo, gente. É uma coisa, não precisa jogar futebol para saber, né? É só você entender um pouquinho e prestar atenção. São reações humaas. Então, isso tudo ocorre também pela fragilidade do sistema com relação à arbitragem. Eles são reféns. E isso é a única coisa que eu entendo dos árbitros. Assim. Eles são profissionais, ganham salário, mas eles ficam inseguros.
Porque não tem. Agora, se a CBF resolvesse pegar parte do dinheiro todo que ela arrecada e falar só, árbitro classe A ganha tantos R$1.000 e mais um tanto aqui de diária, quando viajar e tal, né? As despesas de. Classe B ganha tanto. O cara sabe que tem um salário dele. Ele pode até ganhar um pouco mais se ele apitar mais, mas aquele valor X ele vai receber. Então ele sabe que o aluguel dele, o condomínio, ele vai pagar, a escola do filho, o supermercado. Agora, se o cara ficar na geladeira, gente, o cara fica um mês sem trabalhar, ele vive do quê? Então ele vive sempre refém disso. Né? Que é uma loucura. Foi você que falou da Edna, que a família dela... Não, o Sávio. O Sávio estava com nós na entrevista e falou que a Edna deu uma caída porque ela estava com a mãe dela com uma doença muito grave e ela tinha que trabalhar para ter o dinheiro para... Ela pega uma geladeira... E aí, para ajudar a família. E aquele problema de família, ela tinha que estar... o trabalho dela. Tinha que estar na escala para ganhar o dinheiro, senão não recuperava a mãe dela que estava doente, pagar hospital, tudo. São e às vezes humanos, não ia com a cabeça bem... Isso acontece com todos eles. Porque se você desagradar um clube poderoso e conseguir esse clube empurrar você para uma geladeira, você fica 2 semanas sem apitar, você perdeu metade da sua renda. Porque você tem 4 semanas de trabalho no mês. É sério esse negócio. Mas, enfim, a CBF é rica, mas ela acha que os árbitros custam muito caro. Então ela não pode pagar, ela paga só por participação. Seria profissionalizar, né? Mais um problema também com um jornalista, uma pergunta sobre o Hendrick, e a resposta do Abel Ferreira foi bem grosseira. Não sei por que essa pergunta, já ficou fora o Jailson, o Fabinho, o Luiz Guilherme. Sua função é fazer perguntas. Minha função é escolher os jogadores que entendo que devem jogar. Entendi que os centroavantes deveriam ser outros. Vamos ver lá? Vamos colocar? Eu não sei porque essa pergunta já ficou fora o Jailson, já ficou de fora o Fabinho, já ficou de fora o Luís Adriano. A sua função é fazer perguntas e muito bem. A minha função é escolher os jogadores que eu entendo que devem jogar e para este jogo entendi que os centroavantes deviam ser outros. Bom, a última frase já bastaria, né? Para esse jogo eu entendi que o centroavante deveria ser outro. Mas até que o tom não foi tão... Não foi assim. Então. O tom foi mais tranquilo. O problema é que, assim, tem várias pessoas do futebol que, eu falei isso outro dia já, muita gente no futebol que entende de futebol, o Abel é um ótimo técnico, mas as pessoas não entendem de jornalismo, então elas querem pautar as perguntas dos repórteres. Tem muita pergunta ruim. Eu sou zero corporativista, eu acho que a imprensa esportiva tem uma porrada de defeitos, perguntas tacanhas, às vezes não perguntam o que tem que perguntar, acabei de fazer uma crítica aqui, mas... muitas vezes o personagem em questão não é a pessoa mais qualificada para avaliar se aquela pergunta é pertinente ou não. No caso, pode fazer sentido se perguntar. O Hendrick é sempre um jogador de muita expectativa para o torcedor do Palmeiras. Quando ele não joga, as pessoas perguntam. E é só responder. Então, olha, não, eu optei por outro dessa vez. Talvez no final de semana o garoto seja então. Do banco, né? Ele viajou para Fortaleza e ficou na tribuna. Eu daria uma resposta assim se perguntasse por que o Jailson não jogou. Eu ia falar, tá louco?